Pronto. E aí, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário aí que você está assistindo esse vídeo, né, amiga? Bom, eu sou a psicóloga Priscila e eu convidei a psicóloga Érica para a gente conversar um pouco com vocês sobre as mulheres da Bíblia e o que elas podem, o que a história delas pode nos ajudar a transformar algo dentro de nós na atualidade. Então, nós vamos entrar numa questão mais psicológica, comportamental, questões mais relacionadas nesse sentido. Não vai ter cunho religioso as nossas lives sobre as mulheres da Bíblia. É mais por uma questão de uma projeção que a gente, que nós psicólogos, a gente sabe que quando você olha uma história e se identifica com aquela história, isso a gente começa a projetar coisas nossas daquela mulher. Então a gente vai trazer aqui histórias de mulheres inspiradoras, né, da Bíblia, para que você olhe para a sua história e de alguma forma gere alguma mudança aí, busque o autoconhecimento, aumente a sua autoestima, e é isso. E aí, Érica, pode se apresentar? Boa noite, mulheres. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. E é isso que a psicóloga Priscila apresentou para vocês. Nós passaremos aqui, eu sei que talvez muitas das histórias que vamos contar aqui da Bíblia você já conheça, mas vai ser numa versão para você trabalhar realmente o seu psicológico. E é isso que nós vamos começar. Isso. Podemos? E hoje nós vamos falar sobre a história de Ana. Então, é você aí que está assistindo essa live. Comenta aí se você conhece a história de Ana. O que você já ouviu? Quando você ouve esse nome, o que te vem à mente? Quais histórias, quais pensamentos? O que você relaciona, né? E aí a gente vai trazer Ana aqui, trazer mais a história dela mesmo, e o comportamento, as características, as situações que Ana viveu. Então, eu gostaria, assim, a Érica vai começar a contar um pouco sobre a história de Ana, e ao longo da, da história mesmo, né, que a gente vai começar a contar com vocês, a gente vai trazendo perguntas, e vocês podem ir aí respondendo ou buscando a sua reflexão aí da sua casa, beleza? Mas deixa muito like e compartilha esse vídeo também. Isso aí. Ai, ai. Então tá, pessoal. Hoje eu queria que você abrisse totalmente a sua mente e ouvisse a história de Ana. A história de Ana, talvez como eu disse inicialmente, talvez você já ouviu de uma forma, mas vamos pensar na história de Ana como uma mulher sonhadora, sim, uma mulher que ela se casou e tinha seu esposo chamado Eucana, e como a sua cultura também ali, como nós sabemos, liberava-se tipo, de Eucana ter várias mulheres. Então, além de Ana, Eucana tinha a outra esposa que se chamava Penina. E conta-se a história, então, que Ana, ela sempre foi uma mulher muito prestativa ao seu esposo, sempre fazia os desejos dele, e a história conta que Ana era apaixonada pelo seu esposo. Quantos de nós aí, você, casada, você que tem o seu relacionamento, é apaixonado pelo seu esposo? Vamos dizer então que Ana, com o passar do tempo casada, como toda mulher deseja, e como seu esposo também deseja ter filhos. E Ana começou a ter um empecilho, porque Ana não conseguia ter filhos. Seu maior sonho era ter filhos. E o sonho de Ana, com o passar do tempo, estava ficando mais distante. E aconteceu algo muito interessante. A segunda esposa de Eucana, Penina, começou a ter filhos. Começou a ter filhos e Ana começou, inicialmente se alegrou com isso, mas porém começou já a ficar angustiada porque ela não tinha filhos para oferecer para o seu esposo.
E aí entra um questionamento que eu queria que vocês pensassem comigo. Qual é o seu sonho? O que você tem deixado de para trás? O que você, se realmente você tem um sonho ainda que não concretizou? Qual é o seu desejo? O que você tem no seu coração que você às vezes já tem trazido, assim como Ana, começado a ficar angustiada por não ter concretizado? Com o passar o tempo, Penina, a segunda esposa de Eucana, começou a humilhar a Ana. Começou a humilhar ela de uma forma de todos os dias mostrar os filhos dela como um troféu para Ana. E humilhava, olha, você tem o ventre seco, você nunca vai dar filhos a Eucana. E nisso, Ana somente se fechava a isso. Ana não retrucava, Ana não brigava com Penina. Ana, ela agia com muita sabedoria. Ana, ela se acreditava que poderia acontecer. Ana começou a colocar o seu sonho à frente de tudo e usar a sabedoria. E aí entra uma questão. E quando você já foi humilhado? Você já se encontrou nessa situação de pessoas olhar para você e falar assim, olha, você não vai conseguir, você não vai alcançar esse emprego, você não vai alcançar esse relacionamento, você não vai alcançar essa estabilidade, você vai ter tudo, você não vai, ou melhor, você não vai conseguir, ou dizer para você que realmente, olha, você é medrosa, você ó, não vai conseguir de todas as maneiras. E aí, já aconteceu isso com você? Com Ana aconteceu. Mas Ana teve uma reação muito interessante que eu quero trazer para vocês. Ana usou totalmente da sabedoria. E ela continuou acreditando que ela realmente ainda poderia alcançar o seu sonho. O sonho de ter um filho. Um sonho de dar a seu esposo, Eucana, um filho. E assim era o sonho dela também. Mas com o passar do tempo, com as humilhações e tudo que está acontecendo, Ana, ela buscava, mediante ao acreditar e o fundamento da sua fé, ela foi um dia ao templo e buscava ali. Mas aí, de repente, ela estava ali buscando, acreditando na sua petição, e chegou uma pessoa, um sacerdote chamado Eli. E Eli olhou para ela e a primeira imagem que ele viu é como se fosse uma mulher louca, chorando, uma mulher bêbada. Então ele olha para ela e fala assim: mulher, por que tu faz isso? Por que você está embriagada desse jeito? E ela, usando novamente de sabedoria, ela olha para ele e fala assim: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou buscando o meu sonho, eu estou buscando acreditar conforme a minha fé, eu estou aqui acreditando que pode acontecer. Eu estou aflita, eu estou chorando porque eu quero que aconteça. Então ele olhou para ela e falou: olha, então, segundo o que você acredita, realmente, hoje eu acredito em você, eu consigo. Não, estou olhando, estou vendo que realmente você está acreditando no seu sonho, você está buscando isso. Então, vai para tua casa em paz, que a sua petição, aquilo que você está acreditando possa se concretizar. E algo interessante aconteceu naquele momento, que assim como Eli se expressou, primeiro Eli olhou para ela e disse que, mulher, você está embriagada, você está louca? E depois ele disse para ela, quando ele viu que realmente, quando o olhar dela dizia que não, ela não estava louca, que ela estava assim, buscando, acreditando no sonho dela, ele percebeu que, opa, Ana não estava da maneira como eu imaginei na primeira vista. Ana está realmente, eu posso acreditar aqui e ver que Ana está buscando o sonho dela. Então, Ana, você vai conquistar isso, que você possa alcançar a sua petição. E Ana, algo específico aconteceu que, naquele momento que ela percebeu que o sacerdote, que ele tinha acreditado nela, ele disse essas palavras positivas para ela, então o que alcançou o semblante de Ana mudou na hora. Ela já acreditava que poderia acontecer. Então, o primeiro passo que a gente começa a observar ela acreditava. Ela já acreditava que, tipo assim, por mais que a angústia, por mais que ela tinha o desejo, a insegurança, estava sendo humilhada, mas ela acreditava que, segundo a sua fé, acreditava ali
dentro do coração dela que o sonho dela também poderia se concretizar. E aí ela mudou o semblante, porque além dela acreditar nela, ela viu que alguém estava acreditando também no seu sonho. E aí ela mudou o semblante dela. E você? Quando você ouve essa questão da história de Ana, né, eu sei que tem os nossos sonhos, você tem os seus desejos. Muitas vezes nós somos até mesmo humilhados por pessoas, por circunstâncias, ou até mesmo nós dizemos aí que Penina, ela tentava contra a vida de Ana, humilhava a vida de Ana. E ela era um empecilho para Ana. Ela se tornou um empecilho, um medo para Ana. Mas e nas nossas vidas atualmente? E se Penina fosse uma questão financeira, se fosse os nossos próprios julgamentos, que nós acabamos nos julgando por isso, ou julgamento de pessoas, ou quem sabe aquelas vozes dentro da nossa cabeça dizendo: olha, você não vai conseguir, ó, isso está longe para você. Penina era um empecilho para Ana. Sim. E para você, né? E para nós aqui, o que seria esse empecilho? E para fechar essa historinha de Ana, que você provavelmente conhece, Ana passou um tempo, Ana concedeu-se sim que ela teve um filho. E esse filho, ele foi concebido com muita alegria. E eu acredito, né, agora nós estamos falando aqui, que foi o acreditar, foi ela não desistir, foi a sabedoria de todos os comportamentos que ela apresentou, né, Pri? Foi tudo isso que ela gerenciou dentro dos seus sentimentos ali, mesmo as pessoas negando para ela que poderia acontecer, mesmo ela sendo humilhada, em tudo isso. Ela concretizou pela sabedoria e por tudo que ela estava apresentando ali. Né? Isso. Eu estava aqui só ouvindo a história, viajando na maionese, tô brincando. Viajando na história, né? Que na verdade, Sim! muito bem, amiga. Você conta uma história assim que, nossa, Ah! beleza, ouvir essa história. Um jeito legal, assim, né? Sim. Um tom de voz muito bom. Gostei. Mas assim, a proposta da história que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é justamente isso que a Érica foi trazendo junto com a história. Essas reflexões, esses pensamentos, de para que nós buscamos, para que nós venhamos a buscar olhar para a história de Ana, projetar as nossas emoções, as nossas dificuldades, porque assim, quantas dificuldades, quantos empecilhos atualmente nós também temos na nossa vida, né? Então, antigamente, lá na época de Ana, eram outras questões, mas hoje ainda existe. Hoje ainda a gente fica assim preocupada, mas será que o dinheiro vai dar? Será que Uhum. tal pessoa vai gostar disso que eu vou fazer para ela? A gente se preocupa muito com coisas externas. E Penina representava essa coisa externa, esse algo externo. Então, a gente quer trazer aqui para vocês a história de Ana e, de uma certa forma, para que você também busque um outro olhar. Busque esse outro olhar para a história de Ana. Então, assim, Uhum. é... É, pode falar, amiga. o olhar e a questão assim de como isso acontecia lá antigamente, né? Todo esse conflito em questão da sociedade, mas também de todo esse conflito que ela teve de ser humilhada, de se apresentar a questão assim dos sonhos, né? Isso antigamente, mas atualmente isso está tão visível, né? A questão de ser humilhado como mulher, a questão de ser de às vezes nós mesmos nos sabotarmos sobre isso. Tem a questão do que as pessoas passam a não acreditar de nós mesmos, mas a questão também do que nós mesmos acabamos nós não nos acreditando nos nossos próprios sonhos, né? E Ana foi muito sábia, que é essa a mensagem mais forte que a gente quer trazer aqui para vocês, de estar olhando para dentro.
né? Então, assim, a mulher sábia, esse arquétipo da mulher sábia é um olhar para dentro, para o que está aqui dentro de nós, e não para os externos, como tinha Penina, como tinham as pessoas que estavam tirando o sarro dela. Não sei como que você trouxe, você trouxe como sacerdotes ou Não as sei se o pessoas Eli, né? Uhum, é, sim. como Eli estava ali falando, zombando dela, não é? Na verdade, quem zombava mais era a Penina. Eli, ele só teve aquela o julgamento do primeiro olhar, né? Ele olhou Isso, e viu assim como louca, como como embriagada, louca. né? Sim. Isso, nesse sentido. Mas quantas vezes a gente não tá aí no dia a dia e é julgado, não é? Uhum. Então, Ana buscou essa sabedoria interna dela que fez com que ela não olhasse para tantas as coisas externas. Ela olhou para si, para dentro dos seus pensamentos, para dentro do seu sentimento e para aquilo que ela acreditava, que é a fé, né? Fé significa acreditar, mas aqui no nosso contexto nós estamos trazendo como a busca por um sonho. Então, Ana tinha o sonho de ser mãe, ela não desistiu daquele sonho. Então, hoje, com o contexto de vida que você tem, com o sonho que você tem, quais os recursos, os subterfúgios que você pode utilizar para alcançar esse seu desejo, alcançar esse seu sonho? Eu sei que hoje em dia, né, às vezes a ansiedade acaba atrapalhando a gente nesse processo. Nós sabemos, enquanto psicólogas, que a maioria das pessoas, digamos assim, um índice maior do que 80% hoje em dia é ansioso na sociedade, não é, amiga? Sim. Eu não busquei o dado exatamente, mas é uma média mais ou menos assim. Então, Ana não deixou com que essa ansiedade, porque assim, Ana queria algo que estava relacionado ao futuro. E quando a gente quer algo que a gente não tem agora, por exemplo, quero tentar ter um filho, ou quero que aconteça uma promoção no meu trabalho, ou quero ganhar tanto ao mês para conseguir realizar o meu objetivo. Então, cada pessoa vai ter um propósito. Ana não desistiu do seu propósito. Ana buscou a sua sabedoria interna, buscou se confortar nela e não desistir, né? Sim. Pri, e isso me fez pensar algo aqui, que nós temos, o que nós acabamos nos sabotando muito também, com a sabedoria de Ana, e a Ana teve uma certa, assim, lógico, por mais que ela estava angustiada, mas ela teve a sabedoria da paciência, do tempo, né? Porque na história conta-se que passou-se muito tempo, tanto é que Penina não teve só um filho, ela teve vários filhos, né? Uhum. E na sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos num contexto de nossos pacientes, até mesmo as pessoas que nós atendemos, que contexto de muita ansiedade e nós que nem os brasileiros, queremos tudo na hora, né? Tudo para agora. E nós precisamos trabalhar esse processo também, de entendermos que tudo tem o seu tempo. É difícil, até para nós, psicólogos, É. como seres humanos, entender isso que é um processo. E a sabedoria, ela inclui-se a entender o tempo. Né? O tempo para a cura de cada processo, o processo do luto, o processo da perca, o processo de entender que até mesmo uma promoção de trabalho vai gerar, né, várias etapas, e a Sim. ansiedade disso. Nós vivemos uma sociedade hoje que é muito ansiosa, Uhum. e é a necessidade dessa sabedoria, de buscar esse contexto de sabermos como controlar esse comportamento, controlar tudo isso, né? É. E aí, a gente quer que você comente aí no vídeo, né? O que você sentiu, quais foram as emoções que você teve com essa história. Então, a gente trouxe aí uma das técnicas da psicologia, que é a contação de história.
Então, através dos contos, a gente pode buscar encontrar um lugar de cura, encontrar um lugar de acolhimento. E aí, através, o que a gente pensou, né? Através da história das mulheres da Bíblia, né? Já que nós estamos aí no mês de março, no mês das mulheres, a gente pensou justamente por isso, porque a maioria das pessoas olham a Bíblia em si, né, mais como um livro religioso. Mas olha só a proposta diferente que nós estamos trazendo aqui para vocês, né, como psicólogas. Eu acho que a gente tem que inovar, tem que buscar criatividade e trazer conhecimento e autoconhecimento de outras formas para a gente despertar outros eus dentro de nós, né? Então, Sim. quantos eus que Ana não procurou, né? Quanto dela que ela teve que se procurar, teve que olhar para dentro dela mesma para alcançar essa paz, essa calmaria e essa persistência que ela teve, né? Então, ela teve que passar pelo um caminho aí bem longo e dificultoso para que ela alcançasse o que ela quis. E o que ela quis, ela conseguiu. Mas isso significou que ela teve paz o resto da vida? Não. Aí vem outras coisas, né? Ana tinha um propósito, né, da vida dela, ela conseguiu encontrar. Então, assim, o quanto, tenta pensar aí também, o quanto que um propósito faz a diferença na nossa vida. Às vezes nós estamos numa empresa, em um ambiente, em algum lugar que não faz sentido para a gente. E às vezes a gente continua lá. Por quê? Porque minha mãe gosta desse pessoal, desse grupo, porque, sei lá, porque todo mundo faz, digamos assim. Quais mais contextos, Érica, que a gente pode trazer? Ah, o contexto, eu acho, bom, agora eu estou tentando ver mais exemplos aqui, Uhum. mas acredito que o contexto também que nós Que a gente podemos faz o que puxar, as né? pessoas querem e não faz o que a gente quer, não é? Então, assim, Entra até o relacionamento abusivo também, né? A questão de permanecer em relacionamentos que você está sendo dependente, né? Você está sendo, ou melhor, controlado, né? E não consegue sair. É muito, muito disso também, né? Ou por carência emocional, né? Tem todos esses aspectos. é, Mas acho que a parte mais interessante também de pensar é que o que nós estamos atribuindo aqui é que realmente a historinha que nós trouxemos não é que não havia sofrimento, mas é que ela teve um equilíbrio e sabedoria para alcançar o processo, é, vivenciar esse processo de dor, né? Todos os nossos processos da vida, e é isso que a Priscila falou, não vai viver um processo e de repente a partir de agora você feliz, exatamente perfeita a vida. Não, com certeza, assim como Ana, ela presenciou essa humilhação, esse processo em ter o filho, mas posteriormente ela teve outros problemas emocionais que seja. E até no relato da história conta-se que ela chorava, ela tinha momentos de angústia, né? Mas ela tinha também o aspecto que nós estamos trazendo hoje, que é a sabedoria de guardar e trabalhar esse processo dentro dela, até ela alcançar isso. Né? E dentro da atualidade da que nós vivenciamos em sociedade, entra em todas as áreas, para entendermos que os nossos processos, nós precisamos trabalhar emocionalmente nos nossos arquétipos, o materno, nossa questão da infância, de todos os aspectos, para ver em qual área precisamos trabalhar mais em terapia, a cura de tudo isso. Então, hoje nós trouxemos a historinha de Ana, a história que está na Bíblia de Ana, mas com um olhar para você olhar e ver assim, direcionar em todas as áreas da sua vida, assim como Ana fez, que foi um processo e ela precisou passar por esse processo. Todos nós precisamos passar por processo e acreditar que a gente vai ter o lado desse processo, que vamos alcançar o que almejamos.
E se acaso chegar ao ponto de não almejarmos também, nós passamos por essa experiência, né? E chegamos a algum resultado, alguma coisa, vamos aprender disso. Então, acho que esse é o fundamento de nós trazermos isso, né, Priscila? Sim. Bom, para nós encerrarmos, então, eu vou trazer Uhum. uma técnica para vocês de visualização, de programação neurolinguística, para que vocês tentem acessar um pouco mais sobre isso que nós conversamos aqui. Então, a proposta do exercício que eu quero trazer para vocês ela pode usar tanto para você ampliar algo bom na sua vida, como para você diminuir o que você não quer. Então, reduzir. O que Ana fez foi reduzir as vozes, reduzir o que estavam falando sobre ela. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui no nosso exercício, tá? Então, eu quero pedir para que você feche seus olhos. Vai em um lugar tranquilo, confortável para você. Eu vou colocar um som aqui para ficar mais agradável a nossa visualização. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Tá dando para ouvir aí, amiga? Tá baixinho. Acho que pode aumentar um pouquinho. Agora ficou alto, né? Não. Não? Mas enfim, gente. Não sei se vai dar para ouvir também, né? Enfim. Ó, feche seus olhos agora. Quero que você mentalize que você está numa sala de cinema. Mentalize que você está numa sala de cinema, na primeira cadeira, e aquela tela enorme na sua frente. E nessa tela de cinema, eu quero que você busque imagens de coisas, de questões, pessoas que estão atrapalhando o seu sonho, impedindo o seu sonho. Eu tirei o áudio aqui. Mas busque essa imagem nessa tela de cinema. Então, feche seus olhos, busque essas imagens, imagine essas imagens passando nessa tela de cinema, de cores nítidas, bem na sua frente, grande. Isso provavelmente deve estar te incomodando fazer esse exercício. Mas eu quero que agora você imagine você sentado no meio do cinema e essa tela começa a ficar menor e ela fica em preto e branco. Então, todas essas imagens, essas pessoas que você provavelmente está imaginando, coloque toda essa cena em preto e branco e você um pouco mais longe dessa imagem. E assim gradativamente. Nós vamos um pouco mais longe dessa tela e essa tela começa a ficar bem menor na sua frente. E a imagem começa a ficar embaçada. E você quase não vê muito bem o que está se passando ali naquela imagem. E mais uma vez você vai mais para trás, imagine que você está mais para trás dessa imagem, mais afastado, e você visualiza aquela tela de cinema bem pequena, embaçada, em preto e branco, e você começa a sentir que está diminuindo esse sentimento que essa imagem te trazia. Hoje, ela está longe, ela não consegue te acessar mais da forma que acessava antes. Então, você vai imaginando que ela está distante, 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 cada vez menor, até que ela fique imperceptível. Então,
imaginando essa cena, quando você conseguir concluir esse exercício, pode abrir seus olhos, respira, e é isso. O exercício é esse. É uma técnica de programação neurolinguística. Então, nessa técnica, a gente costuma dizer na psicologia que os sonhos, eles têm. A gente não consegue. Se eu te falo assim, elefante cor-de-rosa, não existe, não é algo que Uhum. existe, mas você imagina, logo você imagina. Então, a gente costuma dizer na psicologia que às vezes nós criamos coisas que não precisam ser tão grandes. Então, esse exercício, se você não conseguiu fazer, volta o vídeo e faça de novo, né? Porque ele vai te ajudar a você a conseguir provavelmente diminuir esse eco que fica aí, né? Essa penina que fica aí na sua cabeça. Sim. Beleza? Nossa, adorei. Acho que essa técnica, galera, é muito utilizada, pessoal, é muito utilizada dentro das clínicas, nas terapias. E a meditação e tudo isso faz com que você, né, acompanhe e faça todo o trabalho, assim, a continuidade desse processo. Isso vai ajudar muito. Sai desse ritmo louco que é a vida, que é acordar em cima da hora do despertador e sai correndo e faz isso e faz aquilo. Quando vê já é sexta-feira, quando vê já é março e quando vê E já é o final de fato 2022. diminuir a ansiedade também, né? A Que daí é meditação faz esse processo. só de eu falar já gerou até uma ansiedade. E quando vê já é março, quando Sim, vê já é abril. mas é isso, né? Então é isso, galera. Deixe seu like. Muito Aquilo, like. aquilo de sempre, né? Aquilo de sempre. Isso. Compartilhe, e é isso, nós como psicólogas na, na clínica, nós somos desse jeito que você está vendo aqui, nós conversamos com o cliente, com o paciente, porque tem gente que fala assim, eu não vou na psicóloga, porque o psicólogo não fala. Então, Ou fica assim, perguntando por quê, né? Só o porquê. Não, nós temos essa troca, esse vínculo, né? nós somos as psicólogas que falam, tá bom? Então é isso. Então, até mais, pessoal. Eu vou encerrar aqui, que eu tô gravando. Aí, fica aí por enquanto, amiga. Uhum. Eu vou encerrar aqui.